A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, muito bom dia, sou o apóstolo Miguel Ângelo. A minha saudação com esta graça maravilhosa, este amor de Deus, esta presença do Espírito Santo do Senhor a partir deste estúdio de televisão para a sua vida. Como foi o seu final de semana? Como é que você viveu estes últimos dias? O que é que você quer viver nesses próximos dias? Onde você quer chegar? O que é que você quer conquistar? Você quer sair dessa roda viva da vida, esse sempre o mesmo, para uma vida preciosa, uma vida que vale a pena viver? É por isso que eu estou aqui esta manhã. A vida precisa de ser tratada com verdades profundas. Você sabe, há pessoas me ouvindo nesta manhã de segunda-feira, ou nesta noite, se é por uma estação de rádio, que foram literalmente atingidos por aquele destino terrível que os levou à solidão. E há pessoas que não aceitam sugestões ou conselhos, se opõem vigorosamente a qualquer dica, estão amargurados e, no fundo, são um pouco narcisistas. Pessoas doentes, sem amigos, sem valores profundos, vivem em um ambiente inferior. Afinal, esta situação faz com que a pessoa não tenha confiança em si mesmo e muito menos em Deus. Eu me recordo, uma vez entrei numa loja onde estava um patrício meu português, o proprietário, e esse senhor havia passado por um drama profundo de vida. Seu filho, que ele tanto amava, num acidente de automóvel, ele dirigindo o carro, os dois filhos dentro do carro com a esposa, ele capotou o carro e o filho dele faleceu. Ele é um homem muito sofrido. Eu tentei, como um pastor de almas, fazer com que ele enxergasse além do sofrimento, mas enxergasse a possibilidade de entender que a vida tem dias contados para todos e que os dias foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Eu queria tentar consolá-lo, mas ele se recusou. Ele disse: eu sou um homem sofrido que eu lambo as minhas próprias feridas. Isso é dramático. Talvez alguém que esteja me ouvindo e vendo esta manhã, nesta noite, esteja vivendo exatamente assim, no mundo de uma ilha de solidão. Você já ouviu falar daquele romance inglês do Robinson Crusoe? Robinson Crusoe estava numa ilha e todos os dias ele vai para um ponto de observação, ele colocava um pano branco como uma bandeira na ponta de um mastro e ele ficava olhando o mar, procurando velas brancas no horizonte. Ele estava completamente só. Era uma figura trágica. Ele estava ali ansiando o toque da mão de alguém, ouvir uma voz, ver uma face humana, para que ele realmente pudesse dizer: eu estou vivo. Até que de repente ele se apercebe que havia naquela areia uma marca de um pé que não era o seu. Havia alguém naquela ilha, havia alguém que poderia mudar a solidão daquele homem. Então, quem poderia ser? Ele não sabia. Quem é a pessoa que pode acabar
com a tua solidão. Porque solidão é anormal, afeta a felicidade pessoal. Um cristão verdadeiro não pode ser vítima de solidão. Então, eu quero lhe trazer para uma realidade de vida. Eu quero que você saia dessa ilha, porque alguém disse um dia que nós não podemos ser uma ilha, não podemos viver numa ilha isolada. Não podemos ser como uma concha fechada. Nós fomos feitos para pertencer. E claro que para pertencer, para sair da solidão, sair desta coisa de só no meio de uma multidão. Você sabe que a tecnologia tem nos levado a isso. Muita gente fica atrás da sua tela do computador, horas e horas e horas e horas, não dá atenção ao marido, não dá atenção à esposa, não dá atenção aos filhos, porque é a tecnologia que tem isolado o homem. Criaram um telefone chamado smartphone. O smartphone é um telefone inteligente. E esse telefone inteligente faz as pessoas se isolarem. Então é preciso que você hoje pare um pouco e pense. O cristão é aquela pessoa que reconhece a absoluta incapacidade de viver solitário. É aquela pessoa que se submete a Deus. É aquela pessoa que diz, eu não nasci para ser vítima da sociedade ou da solidão. Eu nasci para pertencer. Eu nasci para ser de alguém. E esse alguém só pode ser a pessoa amada do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo ensinou a respeito deste pertencer e sair da solidão no meio da multidão, falando sobre uma expressão. Ele falou sobre nova criatura. Olha como é que ele diz. Em 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quer dizer então que o passado, a crise, a solidão, a depressão, a angústia, o medo, a falta de força, a inapetência, isso não pode ser uma laje de 300 toneladas em cima da sua vida. Se você hoje confessar e receber a Jesus Cristo como Senhor, reconhecendo a sua incapacidade de viver, Ele vai fazer de você uma nova criatura. Ele diz, olha, coisas velhas, fracassos, erros, pecados, ele diz, ele deixa isso tudo para trás. A pessoa se torna uma nova criatura. Ficha branca. Não há mais condenação. Isto é maravilhoso, isto é a graça de Jesus. Quantos dariam tudo para hoje terem uma certidão negativa da sua vida empresarial ou da sua vida jurídica? Jesus fez isto. Jesus pega o maior pecador. Jesus toma em suas mãos, o atrai, o convence e faz dele um novo homem ou uma nova mulher. O que está hoje na sua mente? Você sabe, a qualidade de vida depende daquilo que eu penso. O sábio Salomão disse isso. Aquilo que a pessoa imagina em sua alma, é isso que ele é. Então, se os seus pensamentos não são vigorosos, sólidos, você vai desmoronar. Ou talvez você já tenha desmoronado. Ou talvez você não tenha, o que eu disse há pouco, forças para continuar. Esse programa existe para fazer você mudar de vida. E como é que se muda de vida? Mudando
a mente. Se a sua mente pensar com os pensamentos do mundo, você fracassará certamente. Mas Paulo, que foi quem, após Jesus, ou depois de Jesus, a figura mais importante da Bíblia Sagrada, ele diz isso em Romanos 12:2. Ele disse, não vos conformeis com este século. Ele está dizendo que este século, esta sociedade, não tem nada de bem, não tem nada de bom. O que a sociedade hoje tem para nos oferecer? O que as entidades governamentais têm para dar de exemplo à sociedade? O que esse vértice da pirâmide social pode ser de padrão de vida para as pessoas? Nada. Pelo contrário. Então, ele diz, pela renovação da mente, você é transformado pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Paulo está dizendo que eu só mudo se a minha mente mudar. Porque há pessoas que são literalmente cabeça dura. Mas quando o Espírito Santo de Deus começa a fazer uma obra na vida da pessoa, a primeira coisa que ele diz, olha, não te conformes com este mundo. Não aceites este mundo. Não se deixe levar, pela sociedade. Não se deixe levar pelas notícias. Mas transformai-vos, quer dizer que esta transformação depende da atitude que eu tenho perante a vida. Se eu baixo a cabeça, se eu curvo os ombros, se eu começo a dizer que eu sou vítima, que eu sou incapaz, que eu nasci para sofrer, que eu tenho um karma negativo, se isto se estabelece na minha mente, fracasso total. Então ele diz, transformai-vos pela renovação da mente. Quer dizer que quando eu penso como a Bíblia pensa, eu estou pensando como Deus pensa. Aí sim, aí eu posso ter perspectivas de uma vida poderosa, de uma vida vitoriosa. Você sabe, esta é a minha experiência de vida. Eu entendi que eu só mudaria a minha vida se eu mudasse a minha mente. Eu, durante muitos anos, 21 anos, eu fui um católico apostólico romano. A minha mente estava condicionada a Nossa Senhora de Fátima, a São Judas Tadeu, ao rosário, ao sacrifício, enfim, estava condicionada a um mundinho espiritual. Agora, quando eu renovei a minha mente, aí eu passei a viver outra classe de vida, porque mudou a mente, muda o ser todo. Sua mente tem que ser abastecida com a palavra da graça de Deus, a palavra sagrada, porque ela é a arma contra a solidão. Você passa a viver por fé. A fé passa a ser a tua força motriz. A fé é vencedora. A fé enfrenta tudo. A fé leva a pessoa a uma vida também de comunhão com a igreja. A fé é maravilhosa, porque é dentro da igreja que você encontra primeiro a noiva de Cristo, o povo do Senhor, aquele companheirismo profundo e verdadeiro. Então, meu amado, senhor, senhora, abençoados de Deus, se a sua mente hoje está cativa pelas notícias que se espalham aí pelos meios de comunicação e vão continuar se espalhando durante o dia, se você se submete a esse sistema, você nunca terá a vida renovada. Você nunca saberá o que é viver a vida da fé. Eu, pessoalmente,
me recuso a viver, a experienciar, a vivenciar o que as notícias, portanto, que são, desculpa a expressão, não leve a mal, mas apenas para você entender, que são vomitadas dentro da casa das pessoas, no automóvel, em casa, televisão, rádio. Eu me recuso. Eu vivo neste país há 40 anos. Esta é a minha casa, esta é a minha pátria. Eu amo este país profundamente. Eu amo as pessoas deste país. Mas eu tenho visto as coisas mais degradantes acontecerem. Eu tenho visto como aqueles que deveriam ser motivo de apreço do povo, padrão, são motivo de vergonha para o povo. Então, as pessoas não têm muitos paradigmas. As pessoas não têm muitos valores a que seguir. Eu estava conversando com um senhor e ele me disse, o meu último ídolo era o Ayrton Senna. Eu disse, por quê? Ele disse, porque ele me trazia patriotismo, porque ele me trazia confiança, porque ele me trazia... Portanto, não temos mais esse modelo, acabou. É preciso que você pense que o único modelo, e graças a Deus por nós tivemos esse jovem esportista como modelo do país, modelo de verdade, modelo de família, modelo, enfim, como diziam as senhoras, ele é o genro que toda a sogra queria ter, mas esse modelo não tem exatamente a força e a capacidade do modelo Jesus. Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, ele refaz, ele faz uma grande mudança, uma regeneração. Por isso é que Paulo disse que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas, os velhos modelos, os velhos hábitos, os velhos pecados, as velhas tendências, isso passa tudo. Eis que tudo se faz novo. Não é isso que você precisa? Uma vida nova, uma atitude nova, atitudes de fé, de coragem, de determinação, de ousadia. Isto é um novo viver. Este é o viver que Jesus lhe propõe neste dia. Agora, isto tudo começa como, apóstolo? Repetindo, quando você transforma a sua mente. Transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha, desde 40 anos atrás, ainda de cadeira de rodas, fui levado a um culto muito humilde lá em Portugal, num lugar bem humilde. E eu ouvi pela primeira vez uma mensagem vigorosa, uma mensagem libertadora. Quando eu aprendi a encher a minha vida, o meu coração com a palavra de Deus, a minha mente foi mudando. E eu vou lhe dizer uma coisa, se passaram 40 anos da minha conversão, todos os dias, alguma coisa nova é transformada dentro de mim. Estou vivendo dias de muita intimidade com o Espírito Santo, intimidade com Deus. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, a quem Deus revela a sua aliança. A Igreja Cristo Vive está vivendo um modelo de submetimento a Deus. Estamos vivendo em novidade de vida. Isto começou como? Pela mudança de pensamentos. Por não me conformar com o mundo, por não aceitar esse modelo que está aí, diabólico, que envergonha a sociedade, que envergonham os valores cristãos. Então, eu lhe deixo este recado para que você não se conforme
com o projeto do diabo desta terra. Não se conforme com as propostas do mundo. Não é o crack, não é o LSD, não é a maconha, não é a cocaína, não é bebida alcoólica, não é o sexo sem compromisso do casamento, sem os valores sólidos da aliança. Não, esses valores não servem. Esses valores deixam o homem escravo de Satanás. Eu quero ser sempre um filho obediente para que a glória de Deus se manifeste na minha vida. Amém? Deus seja louvado. Muito bem. O pensamento saiu do coração de Deus e eu o semeei na terra fértil do teu coração. Agora, você perceberá o quanto esta semente vai começar a germinar para dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Já está acontecendo. Comece hoje a viver um novo modelo de vida, uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Muito bem, meu diretor me diz que eu tenho 21 minutos de programa, já, e tenho alguns minutos para lhe fazer um convite muito importante. Hoje é segunda-feira, e nós estamos fazendo, todas as segundas-feiras, pela instrumentalidade do bispo André e bispa Cristiane, e as pastoras e intercessoras, estamos fazendo grandes clamores a Deus de oração. Oração é onisciente, oração é onipotente, oração pode tudo. Então eu quero lhe fazer um desafio. Venha hoje à noite. Deixe tudo. Não se esqueça que a opinião pública não vale nada. A opinião de Deus é que é importante. Venha estar conosco. Venha clamar. Venha se colocar diante de Deus para ver a glória do Criador sendo manifestada na sua vida, na sua família, nos seus empreendimentos. Você não nasceu para ser um derrotado. Você não nasceu para ser pequeno. Jeremias diz que Deus fala aos grandes. Eu creio nisto. Que eu nasci para ser grande, você nasceu para ser grande. Mas tem que dar o startup, tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é vir à igreja. Sem igreja, você ficará sempre na ilusão. Até você que conhece a Bíblia, ficará sempre dizendo, mas Salomão era rico, mas Davi conquistou, mas Samuel disse, mas... Olha, tudo isso é muito importante, mas é passado. Agora, nós queremos ver Deus agir como agia na vida desses homens, desses personagens, e não ficar em histórias do passado. Porque a Bíblia é uma história do passado, do presente e do futuro. Eu não quero apenas ficar rememorando Salomão, Josué, e o faço constantemente. Mas eu quero ver o que Deus fez com aqueles homens e com aquelas mulheres da Bíblia. Eu quero ver Deus fazer hoje. Não quero ficar com a Bíblia apenas do que aconteceu no passado. Eu quero que aconteça hoje. Então, hoje é o dia para a grande mudança de vida. Talvez você seja um católico, um espiritualista, ou uma pessoa que tem ou teve ligações com o Evangelho e está desviado. Eu tenho autoridade no nome de Jesus para lhe dizer, volte. Aqui está o seu porto seguro. Hoje, 7:30 da noite, um grande encontro de oração, Ministério do Poder da Oração. Amanhã, 10 da manhã, Escola Bíblica da Igreja com o Bispo Daniel. E nesta próxima quarta-feira, eu estarei ministrando à igreja. Estamos falando sobre a pré-existência, a predestinação, a eleição. Sabe aqueles valores bíblicos que para muitos são tão desconhecidos, tão além, apesar de estarem na Bíblia, como uma vez um grande líder veio a um culto do nosso ministério e me ouviu pregar, e quando veio ao meu gabinete assim, você sabe que eu não sabia que isso estava na Bíblia, depois de 40 anos de ministério, não sabia que estava na Bíblia. Os mistérios
são revelados a quem tem intimidade com Deus. A aliança é revelada. Deus não se revela ao curioso. Deus se revela àquele que é santo. Nosso telefone é 30 17 90 90. A minha gratidão ao povo da Igreja Cristo Vive, que com seus dízimos e ofertas permite esta programação estar todos os dias em sua casa. Eu quero fazer um desafio final a você. Se este programa, televisão, rádio ou satélite, tem sido importante para a sua vida, ajude-nos a mantê-lo no ar, a manter esta chama de Deus diária por rádio, televisão e satélite. Ajude-nos com o seu compromisso financeiro. Semeie na terra de Deus e Deus semeará ou fará com que a tua sementeira se torne numa grande colheita. O reino continuará sendo propagado. Amém? Eu volto amanhã. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, de todo o povo da Igreja de Cristo Vive, nossa equipe de televisão, dizemos, se está em Cristo, tudo é novo. As coisas velhas já passaram. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.